Evitai os fariseus. Primeira parte. A expressão fariseu tornou-se um conceito que nada de bom encerra em si, mas sim significa uma associação de vaidade espiritual, hipocrisia, astúcia e às vezes também perfídia. Indivíduos que merecem essa denominação, vós os encontrais hoje por toda parte, em todos os países e em todos os círculos. Isso nada tem a ver com raças ou nações, e há deles hoje muito mais do que antigamente. Toda profissão demonstra possuir os seus fariseus. A maioria, porém, pode ser encontrada lá, onde também já, em todos os tempos, podiam ser encontrados em grande número, entre os servos e os representantes dos templos e das igrejas. E esquisito, onde quer que algum mensageiro da luz teve de anunciar a verdade, segundo a lei de Deus, sempre foi atacado, conspurcado, caluniado e perseguido, em primeiro lugar, pelos representantes e servidores dos cultos religiosos vigentes, que alegavam servir a Deus, bem como pelos seres humanos que até se atreviam a ser representantes da vontade divina. Isto sempre foi assim, desde o mais simples curandeiro e feiticeiro até os mais altos sacerdotes. Todos, sem exceção, sempre se sentiram ameaçados pela verdade e agitavam por isso às escondidas, ou instigavam abertamente contra cada ser humano que fora designado, agraciado ou enviado por Deus, a fim de trazer luz a esses seres humanos terrenos. Contra esse fato irrefutável, não adianta qualquer negação, qualquer deturpação, qualquer atenuação, pois a história do mundo é testemunha disso. De maneira clara, inequívoca e inapagável, ela testemunha que isso nunca foi diferente e que em nenhum dos muitos casos houve uma exceção. Sempre, mas sempre, foram justamente os sacerdotes os mais ferrenhos adversários da luz e, por conseguinte, inimigos de Deus, cuja vontade não quiseram respeitar. Pelo contrário, sempre combateram opondo-lhe seu próprio querer. Que adianta se, depois, vinha às vezes o reconhecimento, frequentemente quando para muita coisa já era demasiado tarde. Isso apenas prova, ao contrário, que exatamente os sacerdotes nunca estiveram em condições de reconhecer em tempo certo a verdade e a luz. O reconhecimento se encontrava sempre somente com alguns elementos do povo, mas não com os sacerdotes ou com aqueles que se ocupavam de maneira puramente profissional com a vontade de reconhecer Deus. E esses poucos elementos do povo mantinham-se firmes, até que mais tarde também os sacerdotes julgavam mais prudente seguir conforme a maneira deles, a fim de não perderem a supremacia. Os servidores e os representantes de uma crença nunca receberam de bom grado e com alegria um mensageiro de Deus. Significativo é o fato de que nem tais mensageiros, nem o Filho de Deus puderam sair de suas fileiras. E é esquisito que nenhum ser humano reflita que o próprio Deus nisso sempre pronunciou a sua sentença, mostrando assim
nitidamente a sua vontade. Experiências milenares confirmam continuamente que os sacerdotes nunca foram capazes de reconhecer a verdade de Deus, mas sempre se fecharam em sua presunção diante dela. Às vezes também por medo ou por indolente comodismo. Também confirmaram isso constantemente, porque sempre combateram cada mensageiro de Deus com os meios mais sórdidos que um ser humano é capaz de aplicar. Quanto a isso, nem se pode discutir, pois o passado se encarrega de mostrar as mais irrefutáveis provas. De todas as maneiras, e mesmo com o Filho de Deus. Também não foi amor pela humanidade que incitou os sacerdotes, mas inveja profissional, nada mais. A verdade incomodava-os, porque nunca ensinaram fielmente a verdade que eles próprios não conheciam. E para reconhecer que muito ainda não sabiam, e por essa razão espalhavam concepções erradas em algumas coisas, para isso eram humanamente demasiado fracos e também incapazes, devido à preocupação de que seu prestígio pudesse ser abalado com isso. Aprofundai-vos em pesquisas sérias da história mundial e verificareis que nunca foi diferente. Mas ser humano algum quis tirar disso uma lição. Ninguém deixa que isso sirva de advertência, porque o fato, constantemente igual, mostra-se sempre numa forma nova, de maneira que o ser humano pensa novamente por comodidade que justamente agora, em sua época, seja diferente. Mas, conforme se deu antes, continua sendo ainda hoje. O presente não mostra qualquer diferença com relação ao passado. A tal respeito, nada mudou. Pelo contrário, ainda se agravou mais. E de perguntar às criaturas humanas sinceras, que servem à Igreja e que, apesar disso, ainda têm coragem de confessar abertamente os seus sentimentos íntimos, aquelas que não têm receio de ser honestas para consigo mesmas, todas terão de confessar que, ainda hoje, a Igreja quererá arrasar qualquer criatura humana agitando contra ela, caso possa pôr em perigo os dogmas rígidos que apoiam as igrejas. Da mesma forma, se Jesus Cristo, de súbito, aparecesse caminhando novamente entre elas, como homem terreno, com a mesma aparência de outrora. E se Jesus não concordasse que elas, em sua maneira, possuem a única concepção certa, tratá-lo-iam logo como inimigo, e nem hesitariam em acusá-lo outra vez de blasfemador contra Deus. Lançar-lhe-iam imundícies, não deixando faltar as torpes difamações. Assim é, e não de outra forma. O motivo de tal atuação errada não é, porém, o anseio de honrar a Deus Todo-Poderoso, mas sim a luta pela influência humana, poder terrenal e sustento terreno. Vós, seres humanos, porém, não tirais quaisquer conclusões úteis para vós mesmos e para vossas pesquisas desses muitos fatos, os quais, pois, são tão facilmente reconhecíveis já pelas brigas de todas as igrejas entre si. Levianamente vos conformais com isso.
Não penseis que também Deus, em suas leis sagradas, vos deixa passar. Sereis despertados de súbito e rudemente dessa preguiça irresponsável. O segundo círculo dos inimigos da verdade é constituído pelos presunçosos espirituais não pertencentes à casta sacerdotal. São os vaidosos por quaisquer motivos. Trata-se, por exemplo, de um ser humano que, talvez, segundo sua índole, tenha tido uma experiência vivencial íntima, não importa por que motivo. Não precisa ter sido sempre sofrimento. Pode ser, às vezes, alegria, algum quadro, alguma festa. Em suma, estímulos para isso existem muitos. Nesse único fato que o comoveu tanto, ele se agarra, não percebendo que tal vivência, muito provavelmente, surgiu dele mesmo, nem sendo, por conseguinte, uma vivência verdadeira. Contudo, ele procura o quanto antes soerguer-se acima dos seus semelhantes com a autotranquilização. Tive minha vivência e sei, portanto, que me encontro no verdadeiro reconhecimento de Deus. Mísero ser humano! A vivência de um espírito humano tem de ocorrer de milhares de maneiras, se ele quer realmente amadurecer para um reconhecimento mais elevado. E um tal indolente espiritual, que se julga um espírito humano terreno superior, guarda firmemente em si, como que num relicário, uma única vivência, e procura não largá-la, porque pensa que com isso já aconteceu tudo e que ele já fez bastante em prol de sua vida. Os tolos que assim agem chegarão agora ao despertar, pois têm de verificar que dessa maneira dormiram. Está certo, sim, se um ser humano alguma vez tem uma vivência, mas isso ainda não é suficiente. Não deve parar. Tem de continuar a andar constantemente. Tem de permanecer ativo no espírito. Nesse caminho, então, logo teria constatado que sua vivência fora apenas uma transição, a fim de despertar para o reconhecimento verdadeiro. Assim, porém, floresce nele a presunção espiritual, julgando-se superior aos outros que não seguem seu caminho e pertencem a outras crenças. O ser humano tem de continuar em seu caminho através da criação e continuar sempre também no reconhecimento de tudo quanto encontra na criação. Nunca deve sentir-se a salvo e vangloriar-se de uma vivência que lhe atingiu alguma vez. Continuar sempre para a frente com toda a força. Parar é ficar para trás, e aqueles que ficam para trás correm perigo. Na ascensão, porém, os perigos estão sempre atrás de cada espírito humano, nunca na frente. Disso deve estar ciente. Por conseguinte, deixai de lado aqueles seres humanos que, tão convencidos, procuram falar de si próprios. Prestai atenção em sua atuação, em seu modo de ser, e logo reconhecereis com quem estáis lidando. São muitos os que pertencem a esse círculo. São frutos ocos que têm de ser jogados fora, pois não assimilam mais nada porque, em sua presunção, julgam já possuir tudo. Continua na segunda parte.